Antes que qualquer fortuna exista no mundo exterior, ela precisa nascer em silêncio, no terreno fértil da mente. Cada pensamento que você alimenta é uma semente. E cedo ou tarde, você colhe exatamente aquilo que permitiu crescer dentro de você. Hoje, mais do que nunca, é hora de cultivar o que pode libertar. Alguns despertares não vêm com o som do despertador, mas com o silêncio da consciência. Você acorda, olha no espelho, e algo ali não é mais o mesmo. Não é só a aparência que mudou. É como se uma pergunta brotasse no fundo da alma. Será que ainda dá tempo? Dá tempo de recomeçar, de prosperar, de construir o que não foi feito? Muitos acham que já passaram do ponto. Mas a verdade é que não existe tarde demais. Existe o momento certo. E esse momento, se você está ouvindo isso agora, é exatamente o presente. Não há como mudar o ontem, mas há como escolher o hoje com tanta força que ele ecoa nos próximos 20, 30, 50 anos. Esse episódio é para quem achou que já era tarde, mas percebeu que a consciência desperta no momento perfeito. Você vai entender, passo a passo, como reorganizar sua vida financeira, como adotar uma mentalidade alinhada com a prosperidade e, principalmente, como se tornar protagonista do seu futuro financeiro, não importa quantos aniversários já passaram. Muitas pessoas vivem acorrentadas a uma crença silenciosa, a de que perderam o tempo certo para prosperar. A sociedade empurra essa ideia sutilmente. Se você não começou aos 20, esquece. Com 40, é só contar com o INSS. Mas isso é uma mentira disfarçada de sabedoria. É um medo que se veste de conselho. A verdade é que a vida financeira não se constrói com juventude, se constrói com decisão. E a decisão é um poder que não tem idade. Enquanto houver fôlego, haverá potencial. Enquanto houver lucidez, haverá oportunidade. Você pode não ter começado aos 20, mas hoje tem algo que os jovens ainda estão desenvolvendo: maturidade. E maturidade é o solo mais fértil para cultivar riqueza com sabedoria. Vamos aos números. A expectativa de vida no Brasil já passa dos 75 anos, e isso está subindo. Isso significa que uma pessoa de 40 anos, hoje, pode ter 35, 40 ou até 50 anos de vida ativa pela frente. E mesmo que sejam 20, ainda é uma jornada longa. O problema não é a idade, é a inércia. Pense comigo. Quantas árvores poderiam ter sido plantadas nos últimos 5 anos se, ao invés de se lamentar, você tivesse dado pequenos passos diários? Não importa quantos anos você tem. O importante é quantos você ainda vai ter e o que fará com cada um deles. A culpa é o veneno da ação. Enquanto você se culpa por não ter começado antes, está perdendo a energia que precisa para começar agora. A mentalidade de quem prospera é simples. Eu não sou o que aconteceu. Eu sou o que eu escolho fazer com o que aconteceu. Substitua a culpa pela clareza. Troque a lamentação pelo planejamento. Quando você muda a lente com que vê o tempo, tudo muda. O que parecia um atraso se torna aprendizado. O que parecia uma perda se torna matéria-prima para construir. Seu passado não precisa ser uma âncora. Ele pode ser o impulso. Você sabia que começar a investir depois dos 40 tem uma vantagem imensa? Você já sabe o que não funciona. Já caiu em algumas ciladas. Já conhece o valor do seu suor. Isso te dá uma clareza que os jovens ainda estão buscando. Enquanto aos 20 muitos brincam com risco, aos 40 você constrói com foco. Cada passo tem direção, e direção é mais importante que velocidade. Substitua a culpa pela clareza. Troque a lamentação pelo planejamento. Quando você muda a lente com que vê o tempo, tudo muda. O que parecia um atraso se torna aprendizado. O que parecia uma perda se torna matéria-prima para construir. Seu passado não precisa ser uma âncora. É como uma construção. Aos 20 você tem energia, mas ainda procura os tijolos certos. Aos 40 você pode ter menos tempo, mas tem muito mais precisão. Agora vamos para o chão firme. Um plano simples, direto, sem mágica. 1. Organize sua vida financeira. Saiba o que entra, o que sai, onde escapa. 2. Elimine dívidas com juros altos. Cartão e cheque especial são buracos no casco da sua arca. 3.
Monte sua reserva de emergência, de 6 a 12 meses do seu custo de vida em segurança. 4. Comece pela renda fixa. CDB, LCI, Tesouro. Segurança, clareza, crescimento. 5. Inclua fundos imobiliários. Com R$100 já é possível colher dividendos mensais. 6. Adicione ações e ETFs aos poucos. Com estudo e paciência, a construção ganha força. Esse plano não promete milagres. Ele entrega direção. E direção é o que separa o sonho da realização. Quer manter a disciplina no longo prazo? Dê um motivo claro ao seu esforço. Hoje mesmo, escreva 3 objetivos financeiros. Quanto quer ter investido aos 50? Quanto quer receber por mês aos 60? O que quer conquistar com seu dinheiro? Ter metas transforma cada aporte em missão. Quando o motivo é forte, o hábito vira força. Sandra começou a investir aos 47. Trabalhava como auxiliar administrativa, ganhava R$3.000 e começou com R$200 por mês. Hoje, aos 54, tem mais de R$130.000 investidos e parte de suas despesas já são cobertas pelos dividendos. Mauro ficou desempregado aos 42. Decidiu estudar finanças por necessidade. Começou investindo no Tesouro Direto, depois ETFs. Hoje, com 51, acumula mais de R$250.000 e tem um plano claro de independência financeira. Ninguém ficou rico do dia para a noite. Mas todos eles fizeram o mais importante, começaram, persistiram, e isso os tornou exemplos. Você não precisa de muito para começar. Precisa de constância. Comece com R$100 por mês. O segredo não está na quantia, mas no compromisso, no hábito, na disciplina. O que você planta hoje se multiplica, não por mágica, mas por consistência. É como um músculo. No começo parece fraco, mas com treino constante ele cresce. O hábito financeiro é igual. Ele começa pequeno, mas com o tempo carrega muito mais do que você imagina. Riqueza de verdade não é carro importado. Não é relógio caro. É tranquilidade. É não se preocupar com o amanhã. É ter autonomia. É ter tempo. Quando você entende que riqueza é consciência, você para de comprar para mostrar e começa a investir para viver. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa construir tudo por você. A verdadeira liberdade começa quando a comparação acaba. Tem um provérbio chinês que diz: o melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor dia é hoje. Hoje é esse segundo melhor dia. O dia de parar de olhar para trás com pesar e olhar para frente com decisão. Você tem tudo o que precisa para começar. Tempo, consciência, maturidade e um plano. Agora só falta uma coisa: atitude. A maior riqueza que alguém pode alcançar não começa no bolso, começa na mente. Ao longo de tudo que vimos até aqui, fica claro que o dinheiro é consequência, não ponto de partida. O verdadeiro despertar financeiro acontece quando você entende que cada escolha tem um custo e cada decisão tem um peso no futuro. Mais do que técnicas, números ou investimentos, prosperar exige consciência. Exige um olhar honesto para si mesmo, um compromisso com a verdade e coragem para abandonar velhos padrões que não servem mais. Você percebeu? Não é o valor da conta bancária que define seu sucesso, mas a clareza com que você conduz seus passos. Cada tópico trouxe uma verdade simples, mas profunda. O tempo está a seu favor, desde que você esteja disposto a usá-lo com sabedoria. O tarde demais se desfaz diante da decisão firme de começar. A culpa cede espaço ao protagonismo, a comparação perde para o propósito, e o hábito se revela mais forte que qualquer promessa de riqueza rápida. A reflexão final é esta: sua vida financeira será o reflexo direto da sua vida emocional, espiritual e mental. Quando você se organiza por dentro, o mundo exterior começa a se alinhar. Quando você muda a forma como enxerga o tempo, o dinheiro e o propósito, tudo à sua volta se reorganiza. Não se trata apenas de investir melhor, mas de viver melhor, com mais consciência, com mais liberdade e com mais verdade. Porque riqueza, no fim, é isso: viver em paz com o que se constrói, todos os dias. Se você chegou até aqui,
é porque algo dentro de você já despertou. Talvez uma voz silenciosa que sussurra: você merece mais. E esse mais não tem a ver com luxo ou ostentação, mas com dignidade, tranquilidade e autonomia. O despertar financeiro não é um grito de revolta, é um sussurro de responsabilidade. É entender que, apesar do que não foi feito antes, há um poder real no que você pode fazer agora. A partir deste ponto, o conhecimento que você adquiriu deixa de ser apenas informação e passa a ser transformação, se houver ação. Cada pequena mudança, cada real poupado, cada meta escrita é uma semente de futuro plantada no terreno fértil da sua maturidade. Não despreze os começos pequenos. São eles que carregam as maiores promessas, desde que sejam regados com constância. Então olhe para o espelho novamente, não para procurar erros, mas para enxergar o protagonista da sua própria jornada, aquele que decide, age, erra, corrige e continua. O despertar financeiro não acontece em um único dia. Ele se renova a cada manhã, quando você escolhe seguir firme no caminho da consciência e da construção. Esse é o verdadeiro milagre: transformar intenção em realidade e sonho em legado. A vida não dá replay, mas ela te dá uma chance poderosa, a de reescrever o próximo capítulo. E essa caneta está nas suas mãos. Não importa a idade, importa a decisão, a consistência, a coragem de mudar a rota, de assumir o controle da própria jornada. Que esse episódio não fique só na inspiração, que ele seja um marco, o ponto em que você deixa de assistir à história dos outros e começa a construir a sua, porque nunca é tarde para mudar, mas sempre é cedo para se arrepender do que não foi feito. Que hoje seja o primeiro dia do seu novo futuro,